Meus amigos do YouTube, estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa quarta-feira, dia 14 de setembro, onde temos mais alguns jogos da Liga dos Campeões, segunda rodada, e também como grande destaque nesse dia de hoje, a decisão do primeiro finalista aqui para a Copa do Brasil, tá? O Flamengo venceu o primeiro jogo por 3-1 na casa do São Paulo e o São Paulo tem esse jogo aqui da volta no Maracanã para tentar buscar uma recuperação e uma classificação contra o Flamengo, que é favorito para esse jogo aqui pelas odds do mercado. Além disso, nós temos vários jogos de Liga dos Campeões, inclusive o jogo do Napoli, que foi transferido ontem por conta do funeral da rainha, foi transferido para essa quarta-feira. Então nós já tínhamos um dia de quarta-feira bem lotado e, por conta dos protocolos de segurança, esse jogo aqui do Rangers foi transferido para essa quarta. Eu tinha comentado no Telegram com vocês hoje de manhã que a torcida do Napoli não vai estar presente, tá? Ao que tudo indica, nesse jogo contra o Rangers. E também na volta, quando o Rangers for enfrentar o Napoli na Itália, a torcida do Rangers também não vai poder estar presente. Eu já imagino que o Rangers vai fazer uma pressão muito grande aqui pelo fato de ter perdido por 4-0 para o Ajax no primeiro jogo, mas o fato do Napoli não vir com torcedor nenhum aumenta ainda mais essa minha expectativa de que o Napoli pode sim ter uma vida difícil por aqui. Mas eu já comentei sobre esse jogo ontem, então não vou repetir tudo isso ontem, porque já está planejado na minha cabeça, depois a gente comenta um pouquinho. E aí nós temos todos esses jogos aqui, além dos 6 jogos das 16 horas, mais 2 jogos aqui das 13h45. Vamos começar então pelos jogos da Champions, depois a gente fala sobre Flamengo e São Paulo, beleza? Bom, eu quero eliminar esse jogo aqui do meu planejamento, o jogo do Milan com o Zagreb, por conta de não trabalhar o Milan numa característica de odds tão baixas. Tá? O Milan ele é um time que não está na minha prateleira de times que eu trabalho a favor. E mesmo quando joga contra a Salernitana, contra o Empoli, né, equipes um pouco mais com dificuldade na Itália, o Milan não costuma me passar essa confiança. E vai jogar contra um Zagreb que costuma jogar de forma reativa. O Zagreb venceu o Chelsea em sua casa, lá na Croácia, de forma reativa. Tá? Então é bem provável que o Zagreb venha para se defender na Itália e jogar por uma bola. É provável que o Milan tenha padrão de superioridade? É provável, tá? É provável que o Milan aplique aqui uma pressão muito grande no Zagreb, mas não me causa interesse por não conhecer tanto a equipe do Milan, por não trabalhar tanto a equipe do Milan nesse tipo de padrão de odd, tá? Então, não vai de encontro com o meu estilo de trabalho, eu vou deixar de fora. Beleza? Então o Milan aqui para mim. Imagina que o Milan possa vencer esse jogo, porque a quantidade de gol perdido pelo Chelsea foi acima da média, mas eu não tenho interesse de trabalhar o Milan aqui, tá? Depois nós temos o Shakhtar Donetsk contra o Celtic. O Shakhtar foi a equipe que mais me surpreendeu na primeira rodada de Champions, por conta da forma como jogou contra o time do RB Leipzig. Tá? Todo mundo esperava um Shakhtar com muita dificuldade, é o pior Shakhtar em relação ao elenco dos últimos anos, uma situação muito problemática na Ucrânia, e o Shakhtar se superou e goleou o Leipzig com requintes de crueldade, vamos dizer assim. Tá? O Leipzig jogou muito mal? Jogou, mas o Shakhtar precisa ser elogiado. E vai jogar contra um Celtic como não favorito dentro de casa. Tudo bem, talvez esse jogo aqui seja num local meio neutro, mas o Celtic perdeu para o Real Madrid, não jogando tão mal assim, então também tem que ser exaltado. Mas o Shakhtar meteu 4 no Leipzig. Será que essa odd não poderia estar invertida? Então eu tenho duas ideias para trabalhar esse jogo. Se for um jogo mais truncado, trabalhar correção de preço, tá? Que eu acho que essa odd do Celtic aqui tem caminho para corrigir. Mas tudo isso vai depender do posicionamento e do comportamento do Shakhtar. Porque para eu trabalhar uma correção de preço do Celtic, que já veio derrotado na primeira rodada e que vai em busca de uma recuperação, eu preciso de um Shakhtar dominante, com a bola. E talvez não seja assim que o Shakhtar se comporte. Talvez ele escolha se comportar como jogou contra o Leipzig na primeira vitória que teve, que é reativo. Aí vai ser difícil buscar essa correção do Celtic. Talvez aí fique mais fácil trabalhar o mercado de gols. Tá? Então eu vou separar aqui tanto para uma possível correção de preço, mas o cenário que mais provavelmente vai acontecer aqui é um cenário de espaço para trabalhar o mercado de overgoals. Beleza? Bom,
Começando os jogos às 16 horas, a gente tem o Chelsea, que também não está dentro da minha carteira de back, com odds tão baixas assim, mesma coisa que o Milan. Eu deixo um alerta aqui para vocês que forem trabalhar esse jogo. Sim, o Chelsea trocou de treinador, tá? Mas ainda não deu tempo do treinador novo aplicar tudo o que vai aplicar aqui no Chelsea. Sim, o Chelsea deve ter o controle e a posse e o domínio do jogo, mas o Salzburg também é um time muito bom de forma reativa, assim como é o Zagreb. E eu não duvido que o Chelsea também tenha dificuldades aqui contra o Salzburg. O que eu não acredito é que o Chelsea vai conseguir jogar tão mal ofensivamente como jogou aquele jogo. E quando eu falo mal ofensivamente, é nas perdas de gols exacerbadas. Foram gols perdidos atrás de gols perdidos. Então, se o Chelsea fizer um pouco mais de força e criar as mesmas condições, é provável que o Chelsea marque, mas se não corrigir as falhas de marcação, também deve ceder espaço aqui para o time do Salzburg. Para essa odd, para o meu estilo, para os times que eu costumo trabalhar, o Chelsea também está descartado, tá bom? Mas acredito que pode vencer. Real Madrid e Leipzig. Bom, Real Madrid venceu o time do Celtic fora de casa por, acho que foi 2-0, né? Acho que foi 2-0. Deixa eu dar uma conferida aqui. O último jogo do Real Madrid, não, foi 3-0, tá? E o time do Leipzig tomou essa goleada. Bom, a obrigação aqui é toda do Leipzig, né? Apesar do Real Madrid ser o atual campeão, o maior campeão da Champions, a obrigação é do Leipzig. O Leipzig melhorou depois da troca de treinador, fez um jogo muito decente contra o time do Dortmund e vai ter um Real Madrid que já está, entre aspas, fribetado depois de vencer fora de casa. O estilo desse jogo me agrada muito também para gols. Por quê? Para trabalhar um back real aqui não é fácil. O Real Madrid é um time que costuma exercer uma superioridade, às vezes nem sempre com a bola. Muito em transição, muito em velocidade. E isso faz a gente às vezes confundir padrão claro de back com superioridade. Nem sempre o Real Madrid, que é um estilo de jogo diferente, ele vai ter a posse lá no campo ofensivo, marcando pressão, recuperando a segunda bola, por exemplo, como foi em alguns momentos do jogo de hoje, que eu estou gravando esse planejamento no dia 13, o Liverpool contra o Ajax. Nem sempre o Real Madrid vai fazer isso. Na maioria das vezes ele vai ser superior ao adversário pelas chances que cria, pela transição, pela força defensiva primeiro. Então isso pode confundir um pouco as pessoas. Mas pela necessidade de exposição do Leipzig, isso vai ceder espaço para essa superioridade do Real Madrid, que é em transição. Ainda acho que o Benzema está machucado, não tenho certeza, tá? Mas o Vinícius Júnior e o Rodrigo têm cumprindo muito bem esse papel. Mas mesmo assim eu estou mais inclinado para trabalhar aqui o mercado de gols, tá? Por quê? Trabalhar back ao Real Madrid eu acho que vai ser mais difícil. Como eu falei, o Real Madrid deve optar por jogar muito de forma vertical e de transição. Então esse back real ele não vai ser fácil de ser trabalhado. E a odd do Leipzig está bem alta. E eu não duvido que em alguns momentos o Leipzig possa sim colocar o Real Madrid em situações de lei. Então eu acho que o mercado de gols aqui ele pode ser mais interessante. É claro que a gente tem que dosar a expectativa, né? Hoje, por exemplo, o Bayern com o Barcelona teve uma situação muito clara de gols, vários gols perdidos pelo Barça, mas o jogo ficou 2-0. Né? Então, saber dosar, obviamente, mas eu acho que é um jogo com uma tendência muito grande aqui de espaço e de uma necessidade do Leipzig. Tá? Só que eu prefiro, no cenário de gols desse jogo, que o Real Madrid saia na frente. Porque como o Leipzig precisa vencer, não há necessidade do Leipzig aqui ficar se expondo tanto contra o atual campeão dessa competição. Então, se o Real Madrid sair na frente, aí sim o Leipzig não vai ter muita escolha. Tá? Para match odds, eu acho que vai ser um jogo muito difícil. Nós temos aqui o City contra o Dortmund. Aqui eu não vou dar muita volta, como diz os nossos amigos de Portugal. Para mim, esse jogo é um jogo para se trabalhar provavelmente em back ao City. O Dortmund ele ainda tem muitos problemas defensivos, tá? Contra o time do Bruges, cedeu a oportunidade, acabou tomando um gol. Eu trabalhei esse jogo do Dortmund, trabalhei em lei ao Bruges, não, desculpa, ao Copenhaga. Eu trabalhei em lei ao Copenhaga, foi um lei relativamente tranquilo, mas o nível de diferença entre o Dortmund e o Copenhaga é outro, sabe? Hoje o City ele joga um futebol excepcional de marcação-pressão e eu não sei se essa defesa do Dortmund aguenta. É claro que é um teste importante para o City enfrentar esse tipo de adversário, mas a força ofensiva e a falta de espaço que o City oferece para o time adversário é muito grande. Ver o City jogando contra o Sevilla na Champions, no primeiro jogo, parecia que era uma Série A contra a Série C.
porque o City simplesmente não deixava o Sevilla jogar. Né? Basicamente os jogadores ficam observando o outro time com a bola jogando. Tá? É mais ou menos isso que acontece. Então, se o City repetir isso, eu provavelmente vou trabalhar esse jogo a favor do City. Ah, mas a odd está muito baixa. Peraí, mas aí eu preciso de duas coisas. Primeiro, um padrão muito claro, que geralmente o City me oferece, e um time dentro da minha cartilha de trabalho, que é o City. Né? Esses últimos jogos eu tenho conseguido trabalhar situações a favor do City. Por exemplo, no jogo contra o time do Sevilha, foi um lay ao Sevilha muito tranquilo. Tá? Então, assusta em alguns momentos essa odd, mas para o meu método de trabalho não tem problema nenhum. Até trabalhar o lei Dortmund, por exemplo, se for necessário aqui. Tá? Então, é um jogo que eu tenho esse interesse. Não duvido e não descarto a possibilidade de gols também. Os dois times venceram no primeiro jogo, tá? E o Haaland está numa fome absurda de marcar gols aqui. E a gente tem o Marco Reus também para o lado do Dortmund, que tem feito os seus gols. Infelizmente, o Anthony Modeste não tem encaixado no time do Dortmund, não está jogando bem pelo chão. Era um jogador excepcional no Colônia, mas no Dortmund o sarrafo subiu demais e ele não está conseguindo oferecer o que o Dortmund precisa e talvez daqui a pouco acabe amargando ali um banco, tá? Trabalhar gols aqui eu vou deixar para o live, tá? Talvez em alguns momentos eu me posicione, mas eu estou muito mais interessado no match odds. Para mim, vitória do City, tá? Copenhague e Sevilha, bom, aqui talvez seja uma grande chance do Sevilha tentar se manter vivo nessa competição, porque esse tipo de jogo num grupo onde tem Dortmund, City e Copenhague e Sevilha, esse é o jogo que o Sevilha tem que vencer se quiser brigar pela segunda colocação, que eu imagino que seja, contra o time do Dortmund, tá? Porque o Sevilha tem condições de vencer o Dortmund e de tirar ponto do Dortmund também na Alemanha. Então o Sevilha tem que vencer esse jogo. Qual que é o problema? O Sevilha não vem jogando bem, né? Os últimos jogos, o Sevilha acho que conseguiu uma vitória no Campeonato Espanhol por 3-2, não foi fácil, tá? Mas vinha de 3 derrotas seguidas para o Almeria, o Barcelona e o City. Tá? Então, eu vi o jogo do Copenhaga contra o time do Trabzonspor na pré-Champions. Eu não gostei tanto do que eu vi. Eu vi o jogo do Copenhaga contra o Dortmund, também não gostei tanto do que eu vi. Mas é difícil você crucificar o Copenhaga e elogiar o Sevilha, porque o Sevilha também está numa fase ruim. Tá? Então, esse jogo para mim é exclusivamente para match odds. E aqui vai exigir uma atenção grande. Tá? Então, como é um jogo também às 16 horas, se você estiver focado e posicionado nesse jogo, mantenha o foco aí, porque esse jogo pode inverter a superioridade a qualquer momento, tá? Juventus e Benfica, a Juventus jogou muito mal no primeiro tempo contra o PSG, corrigiu bastante os problemas no segundo tempo. Contra a Roma, uma semana e meia antes, tinha jogado muito bem no primeiro tempo e depois ficou mal no segundo. E os últimos jogos que fez na Série A italiana, principalmente aqui esse jogo contra a Salernitana, a Juventus foi muito mal. Teve, obviamente, um gol invalidado no final, saiu imagens aí de que um jogador da Salernitana dava condição para a Juventus marcar o seu gol da virada, seria uma alavancagem muito boa, mas no frigir dos ovos a Juventus não jogou bem. Tá? Então, elogiar a Juventus está sendo difícil. A Juventus tem sobrevivido com o Vlahovic. O Benfica, em alguns momentos, é muito forte ofensivamente, em alguns momentos vacila e dorme um pouco no ponto defensivamente. Mas eu acho que o Benfica tem sim condições de atrapalhar um pouco a vida da Juventus. A Juventus vai tentar fazer uma boa pressão no início para tentar resolver esse jogo cedo, né? Afinal de contas, tem que pontuar contra o time do Benfica, mas o Benfica não é um adversário fácil. Esse jogo também eu trago para trabalhar o match odds. Talvez direcionado para o lado do Benfica, em ler ao Benfica, mas não se enganem, tá? A Juventus nesse momento só tem camisa. O futebol que a Juventus tem jogado não é um futebol para passar de fase, talvez para ir para a Liga Europa, não para as oitavas da Champions. Tá? Nesse momento, pode ser que evolua, pode ser que o Alegre consiga encontrar os espaços na defesa do Benfica, e sem problema, tá? Mas nesse momento a Juventus não tem jogado e não tem merecido. Então, condizer e levar o meu viés para o lado do Benfica e falar assim, ah não, só porque talvez a camisa da Juventus seja mais pesada, seria talvez um equívoco da minha parte e até ignorar uma possível oportunidade de trabalhar um Leia Juventus durante o jogo. Tá? Então é um jogo muito pegado, muito difícil, que deve a sua atenção também durante a partida. E por último, acho que é consenso, né? PSG contra o Haifa, o PSG quer garantir a sua classificação em primeiro lugar do grupo. Os jogadores têm algum atrito ali entre o Mbappé e o Neymar ainda.
alguma coisa relacionada a não passar a bola, o Mbappé é muito fominha. Eu imagino que o Haifa não vá sustentar aqui uma pressão grande do PSG, que deve ser feita bem no início do jogo. Imagino até uma possibilidade do PSG goleando esse jogo, mas trazendo ao mesmo cenário do City, eu venho com a ideia de trabalhar o back ao PSG. É difícil a gente olhar para essa odd do PSG e não lembrar de jogos ruins que o PSG fez contra adversários fracos na Ligue 1, mas é bom lembrar que esse time do PSG está extremamente focado na Liga dos Campeões e o campeonato francês acaba sendo um campeonato secundário que eles devem vencer com o pé nas costas, mas é bem provável que o PSG aqui saia vencedor contra o Haifa, que deve ir para cima, e aí a gente tem uma possibilidade de gols aqui, porque se o PSG sair na frente, vai acontecer mais ou menos o que aconteceu com a Inter de Milão e o Pilsen hoje, só que a Inter não quis aproveitar já que tinha perdido o primeiro jogo para o Bayern. Nesse caso aqui, o PSG venceu o primeiro jogo com a Juventus e não tem mais o que segurar. Se o Haifa for para cima, perdendo de 1-0, é provável que o PSG consiga golear esse jogo. Tá? Então, se o PSG sair na frente, observar a goleada do PSG pode ser uma situação muito boa. Então, fechamos aqui a Liga dos Campeões. Vamos falar só para matar aqui nesse jogo do Rangers com o Napoli. Ontem eu comentei com vocês, esse jogo seria ontem, né? Que eu viria para ficar de olho em gols, tá? O Napoli o Rangers é muito forte em casa, com o apoio da torcida. Nesse caso agora vai ser torcida única. O Rangers é um time muito forte pelo alto e o Napoli deve jogar de forma reativa aqui com seus jogadores, principalmente o Olif Elmas pelo meio, número 7, e o 77, o Vicha Kvaratskhelia, o georgiano, tá? São os principais jogadores hoje em dia do Napoli, já que o Vitor Osimhen está machucado. Eu não sei se o Simeone vai ser o titular do ataque da equipe, mas eu acredito num jogo bem difícil para o Napoli, e às vezes a gente tem essa ideia de crucificar o Rangers pelo fato dele ter tomado uma goleada do Ajax fora de casa, e geralmente o Rangers não joga tão bem fora de casa na Champions, nas competições europeias, e elogiar demais o Napoli, e eu sei que o Napoli está fazendo uma boa temporada nesse início, pelo fato de ter goleado o Liverpool, mas no frigir dos ovos tem que ser respeitado esse time do Rangers também. Tá? O Napoli dá algumas bobeiras na defesa e eu tô mais para trabalhar o mercado de gols nesse jogo do que ficar de olho em match odds. Mas vamos ver, às vezes aparece uma oportunidade por aí, né? Fechamos então a Champions, acho que não tem mais nada relacionado à Europa, vamos falar de Flamengo e São Paulo. O meu planejamento para esse jogo vai ser muito parecido com o Flamengo e Vélez, onde o Flamengo conseguiu uma virada por 2-1. Imagina um jogo para duas equipes marcando aqui, tá? Porque o São Paulo vai vir com tudo para cima. O São Paulo não tem nada a perder, ele tem que vir para cima. O Flamengo vai vir com força máxima, que tem aqui também, mesmo correndo o risco de ter algum jogador suspenso, caso passe para o primeiro jogo da final. O Dorival está com bastante receio de ter problemas, como quase teve contra o Vélez. E eu imagino o São Paulo indo para cima e podendo surpreender sim o Flamengo. Tá? Com isso, a gente vai ter uma probabilidade muito grande de um jogo aberto com transições. Tá? Se o São Paulo estiver vencendo esse jogo por 2-0, é muito provável que o Flamengo, desesperado em busca de gols, isso pode acontecer. Tá? Cuidado aí para não só focar em camisa. E no primeiro jogo, as transições do São Paulo também vão ser perigosas. Se o São Paulo, e aí já o início do jogo, se o São Paulo vier para cima com tudo, as transições do Flamengo vão ser muito perigosas. Tá? É muito provável que a gente confunda momento com oportunidade. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, a oportunidade de um momento bom do São Paulo vai estar no contra-ataque do Flamengo. Então, talvez esteja mais do lado dos gols do que do match odds, tá? E vice-versa. Oportunidade, às vezes, no momento bom do Flamengo vai estar no contra-ataque, porque são dois times que contra-atacam muito bem em velocidade. As bolas aéreas, para mim, vão fazer diferença nesse jogo também. O São Paulo vai continuar explorando muito essas situações de escanteio, de bolas aéreas, que tem sido muito bom para a equipe. E o Flamengo também, um excelente time, um dos que mais marcaram de escanteio no Campeonato Brasileiro. Pelo menos a gente pode utilizar um pouco desse tipo de informação aqui. Né? É óbvio que a gente está usando a situação do brasileiro e o São Paulo não vem bem no brasileiro, afinal de contas ele focou nas Copas Sul-Americanas e na Copa do Brasil, mas eu quero chamar a atenção para isso daqui para vocês. Ó. O São Paulo marcou 12 gols de cabeça no brasileiro, 3 de escanteio. O Flamengo marcou 15 gols de cabeça, 8 de escanteio. São duas equipes ali que tomam seus gols também em alguns momentos assim. Então eu acho que isso pode fazer bastante diferença. Mas é difícil a gente analisar o contexto de estatísticas do Brasileirão para esse jogo, porque é um jogo completamente à parte. Tá? Então é um jogo onde o São Paulo tem
total necessidade de ir para cima e os espaços vão fazer, e obviamente o nervosismo, a pressão, à medida que o tempo passa, a torcida enchendo o saco, vai fazer sim com que erros possam acontecer e a gente possa trabalhar melhor aqui, mais inclinado para o mercado de gols, tá? Eu aceito esse favoritismo do Flamengo, mas eu imagino que o São Paulo pode surpreender sim a equipe do Flamengo aqui no Rio, tá? Então eu estou mais inclinado para o mercado de gols. Para mim não tem nada decidido ainda. Beleza? Então hoje eu consegui finalmente fazer um planejamento de quarta bem mais curto, tá? E a gente se vê amanhã. Vou deixar mais um convite aqui para você. Se você não me acompanha no Telegram, o segundo link da descrição, o primeiro link é a promoção da Betfair. O segundo link da descrição é o meu canal do Telegram. Fica o meu convite para você participar junto comigo do meu dia a dia de trabalho. Ali eu compartilho um pouco da minha experiência de trade com vocês de forma completamente gratuita. Você pode acompanhar tanto pela web quanto pelo aplicativo. Então fica aqui o convite para você me acompanhar. Eu não vou colocar aqui na tela porque eu estou no notebook e eu não sou muito bom de tecnologia, mas o link do meu Telegram vai estar aqui embaixo. Vai ser um prazer ter você por ali para a gente trocar essa interação um pouco mais de perto. Beleza? Uma excelente quarta-feira para você. Não inventa moda, faz o simples, porque Champions é sempre uma competição muito difícil de se trabalhar, tá bom? Não vai por essa expectativa toda de uma grande competição, porque realmente é uma grande competição, beleza, mas o jogo do São Paulo com o Flamengo paga a mesma coisa do que um jogo da Champions grande ali, que a gente está numa expectativa boa de trabalhar. Então, toma um pouco de cuidado só com isso, mantenha a gestão, mantenha a calma e vai dar certo. Beleza? Um grande abraço para você e é sempre um prazer.